Muito bem, pessoal. Então, começamos com a sexta aula sobre já a mecânica relativística. Vamos a introduzir primeiro o conceito de massa e momento linear. E vamos chegar na fórmula mais importante, talvez a mais famosa também, sobre a mecânica relativística, que é a fórmula E igual a mc quadrado, né? A famosa fórmula de Einstein. Então, para motivar o problema, vamos lembrar que na mecânica clássica, como eu tinha falado nas aulas passadas, temos sempre leis de conservação. Né? Vocês já devem ter visto isso, que temos na mecânica newtoniana, já viram que existem leis de conservação de energia, por exemplo, associada à simetria de translação temporal, conservação de momento, associada à simetria de translação espacial, a conservação de momento angular, associada à simetria de rotação espacial. Então, essas são as simetrias que eu tinha comentado, que estariam associadas, por exemplo, ao grupo de Galileu, né, na mecânica clássica. Agora, também uma consequência importante, né, da conservação de momento angular, que é somente conhecida como a primeira lei de Newton, é que no sistema isolado, você tem um sistema isolado de N partículas. Se você tem um sistema de N partículas com força resultante nula, né, essa é a definição do sistema isolado, né, temos que o momento total do sistema é conservado, né? Ou seja, a soma dos momentos de todas as partículas tem que ser igual em instâncias de tempo diferentes, né? Por exemplo, se considerar a colisão de N partículas, antes da colisão e depois da colisão, devia se conservar um momento linear. Muito bem. Agora, também na mecânica clássica, temos que uma força resultante, a relação entre a força resultante e o momento linear está dada pela segunda lei de Newton, né? Força é igual a derivada do momento em relação ao tempo, né? Mas o momento, essa é a segunda lei de Newton, que rege como conhecida uma força, descobrir a dinâmica da partícula, né? Ou do sistema de partículas. Certo? Agora, no caso de uma partícula só, o momento linear tem essa fórmula bem simples. O momento é proporcional à velocidade, e a constante de proporcionalidade, que reflete um fator de inércia, digamos, é chamada de massa, né? Massa inercial. Mas isso é na mecânica clássica. Nós temos que a massa é uma constante um fator de inércia que consideramos sempre constante, né? Ele não muda, a menos que você considerar a decomposição de um sistema pudesse decompor em partes, a massa dele mudaria. Mas caso contrário, a massa de um objeto em geral é constante, né? Na mecânica clássica. Então, o momento de uma partícula é proporcional à velocidade, a constante de proporcionalidade é a massa, e é constante na mecânica clássica. Mas na mecânica relativística nós vamos precisar generalizar, estender esse conceito, e vamos descobrir que a massa na relatividade especial, ela já não pode ser uma constante, ela em geral é uma função da velocidade. A massa passa a ser uma função da velocidade. Vamos descobrir por quê. Isso é uma consequência importante da relatividade especial. A massa não é mais constante. Mas no limite não relativístico, em que a velocidade é muito pequena, né, quando a velocidade vai a zero, por exemplo, né, nós devemos recuperar o caso de uma massa constante. Né, uma partícula ou um objeto em repouso, ele deveria ter uma massa constante. Ele só vai ter, só no caso em que tiver mais
se propagando com uma certa velocidade, a massa vai passar a ser uma função da velocidade em geral. Tá? Então, esse m que eu estou usando a notação, então, onde estou denotando por m minúscula a massa em repouso. Tá? Isso aqui seria a massa em repouso. Certo? Esse m minúscula é a massa em repouso. Então, o momento linear relativístico, ele vai tomar esta forma, então. Ele vai ser agora, ainda o momento linear ainda é proporcional à velocidade, mas a constante proporcionalidade, agora essa massa, vai passar a ser uma função da velocidade. Função da velocidade. Vamos ver como que a gente descobre essa função. Tem vários caminhos para chegar nela. Eu vou seguir inicialmente uma descrição geométrica, mas depois vamos perceber que existe também uma outra maneira existem várias maneiras para chegar nessa expressão, né? Descobrir como que a massa funciona a velocidade. Então, vamos nossa guia para descobrir qual seria essa massa relativística, vai ser a conservação no momento linear. Tá? Vamos considerar a conservação do momento linear no regime relativístico. Certo? Então, eu vou ilustrar tentar chegar na expressão para a massa relativística, considerando um exemplo que eu gostei bastante, que eu encontrei, na verdade, nos dois livros eu acho que está descrito, mas a melhor descrição é no apêndice A do livro do Eisler-Resnick. Então, eu gostei bastante da descrição nessa versão, que é a versão, de considerar a versão simétrica quando uma colisão. Então, vamos considerar o experimento mental de uma colisão simétrica em duas dimensões. Imagina uma colisão de bolas de sinuca, mas estamos no plano, né? Temos bolas de sinuca que vão colidir, mas a diferença vai ser que agora vamos ter dois observadores, o referencial, digamos, da mesa, né, de sinuca, vai ser o referencial S'. Tá? E, de acordo com esse referencial, a gente vai ver dois observadores, um é chamado 1 e outro O2, que vão estar associados a um referencial S, né, e a um referencial S'. De acordo com o referencial aqui da mesa, vai ser esse 2'. De acordo com esse 2', estão se aproximando. Digamos que temos esses dois observadores se aproximando com velocidades exatamente opostas em relação a, digamos que esse aqui seria a origem, por exemplo. Poderia ser aqui ou poderia ser aqui. Né? Na verdade, aqui eu tinha considerado. Né? Mas esse aqui seria o referencial 2', referencial simétrico. E ele é simétrico porque ele vai ver os dois observadores chegando, se são dois outros referenciais exatamente simétricos. Então, enquanto ele veio vindo com uma certa velocidade, ele vê o outro observador vindo exatamente com a velocidade oposta. Mas a ideia é a seguinte, quando esses dois observadores se aproximam, eles soltam bolas de sinuca. Digamos que esse aqui está vindo na direção X, ele solta na direção Y positiva uma bola de sinuca. Da mesma maneira, o 2, de maneira simétrica, ele quando está se aproximando, ele solta uma bola de sinuca na direção menos Y. Certo? E a ideia é a seguinte, vamos descrever essa colisão. Vamos descrever primeiro do ponto de vista do referencial S2'. Como que essa colisão seria descrita. E depois vamos ver como que ela seria descrita do ponto de vista do referencial S. Desta maneira, a gente vai perceber que, para ser consistente com a conservação do momento linear, quando a gente for para o referencial S, vamos perceber que a massa precisa ser, de fato, uma função da velocidade e vamos descobrir qual é essa função. Muito bem. A massa em repouso das bolas de bilhar vai ser m, vou definir como m, e, como eu falei, do ponto de vista dos observadores, na verdade, ponto de vista dos observadores O1 e O2, as bolas de bilhar viajam na direção mais y e menos y. Ou seja, do ponto de vista do observador 1, O1, eles têm repouso. Certo? Ele vai ver o S2' se aproximando e o
o S', desculpa, esse aqui é S'. Ah, tá. Na verdade, aqui eu me referia ao S2', e esse aqui vai ser o S', tá, pessoal? Então, o referencial S, né, o O1, o observador O1, ele vê o S2' vindo e o S' também vindo, né? O S' vindo. Então, de acordo com ele, a bola que ele solta só na direção I mais Y. Da mesma maneira, o observador O2, ele acha que ele solta a bola de sinuca só na direção menos Y. Certo? Menos Y, aqui mais Y. Mas, de acordo com o referencial S2', na verdade, as bolas B1 e B2, eles viajam em direções paralelas, fazendo um certo ângulo, θ1y, e θ2y e θ1y. Tá? Por quê? Porque, de acordo com a referencial S2', as bolas, elas ganham, tem uma componente da velocidade na direção x. Tá? E, pela simetria do problema, essas direções são paralelas, né? Certo? Ou seja, os seis ângulos θ1 e θ2, os ângulos iniciais são iguais. Né? Também nesse referencial a colisão é uma colisão elástica, né? E ele coincide também com, pelo fato de ser um referencial simétrico, ele coincide com o centro de massa da colisão. E para aqueles que lembram de colisão em duas dimensões, colisão elástica em duas dimensões, vão lembrar que os ângulos, no referencial centro de massa, os ângulos têm que somar 180 graus. Os ângulos, digamos, os ângulos iniciais formam uma reta e os ângulos finais também formam uma reta, né? Pelo fato de ser a referência ao centro de massa. Né? E pelo fato de ser também uma colisão elástica, né? Você mostra que a soma dos ângulos tem que ser π. No referencial laboratório, a soma era π sobre 2, né? Mas no referencial ao centro de massa, a soma dos ângulos é π. Então, isso quer dizer que esses aqui vão formar também uma reta, esses, exatamente. E, portanto, o ângulo final, θ2 final, vai ser igual a θ1 final. Isso do ponto de vista da referencial a S2'. θ1 final é igual a θ2 final. Muito bem. Agora, também o problema escolhido, o parâmetro de impacto, esse parâmetro de impacto que é a distância entre, essa distância, né, entre a trajetória de umas bolas com a outra, ele é escolhido de tal maneira que exatamente as bolas entrem em contato, as duas superfícies entrem exatamente em contato bem na beira, né? Certo? A colisão seja se bem bem na lateral, né? Certo? Mas dessa maneira, pela simetria do problema, você pode ver que escolhendo o parâmetro de impacto dessa maneira, se pode mostrar também que o ângulo incidente é igual ao ângulo espalhado. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, pela simetria do problema. Você pode analisar e descobrir que, além desse cara ser igual a esse, desse cara ser igual a esse ângulo também vai ser igual a esse aqui. Muito bem. Essa é a história do referencial simétrico, o referencial S2'. Mas agora vejamos no referencial O1, referencial S. Aí fica bem interessante o problema. No referencial O1, nós vamos ter o seguinte, que no referencial O1, que seria esse referencial S, ele vai ver o observador O2 se aproximando com uma certa velocidade, certo? Esse aqui vai ser o O2 se aproxima com uma certa velocidade, e esse aqui vai ser, e ele vai soltar essa bola B2, né? Então, digamos que essa velocidade seja V, a velocidade que, de acordo com esse, que está associado ao observador O1, ele vê o observador O2 se aproximando com uma certa velocidade V, na direção menos x, e lembrando que o observador 1, ele solta uma bola na direção mais y, né? Ele tem repouso, né? Então ele vai simplesmente soltar, passado um tempo ele vai soltar a bola, que na verdade ele já estava aqui, você pode pensar que ele estava aqui sempre, né? O 1 estava aqui sempre, né?
Então ele solta essa bola, mas ele vai ver também que na hora que a bola chega aqui, né, bem na origem, na altura zero, digamos, né, na coordenada y igual a zero, ela bate com uma bola B2 que veio seguindo uma certa trajetória, né? Uma trajetória que faz um certo ângulo em geral, porque temos que ela tem uma componente na direção x e uma componente na direção y. Agora veja que na direção y a velocidade da bola B2 ela não é u. U vai ser a velocidade da bola B1. A velocidade da bola B2 ela seria u no referencial em repouso, no referencial do O2, né? O referencial S'. Mas no referencial S não, no referencial S ela sofre uma transformação. Ela é U sobre gama. Isso vocês podem mostrar considerando a transformação de Lorentz para velocidades. Então, você, de acordo com o referencial do O1, a bola B2 ela tem essas duas componentes. A componente V na direção X, ou menos X, e a componente U sobre gama na direção menos Y. Então, se você agora considera a conservação de momento linear, você considera a conservação de momento linear e também, por simplicidade, considera o caso em que a velocidade da bola é pequena em relação à velocidade velocidade de O2 em relação a O1, ou vice-versa, O1 em relação a O2. E também nós temos que, como a velocidade, toda velocidade é menor que a velocidade da luz, temos também que a velocidade da bola é bem pequena em relação à velocidade da luz. Digamos que seria uma aproximação quase não relativística, né? Mas nessa aproximação podemos dizer o seguinte: vamos considerar conservação de momento na direção y, e na direção y nós temos o seguinte, que temos o momento, a soma dos momentos, né, da bola 1 com a bola 2 na direção y tem que ser igual a antes e depois da colisão, tem que ser o mesmo momento total. Então, antes da colisão, nós temos m vezes u, temos este momento aqui, menos m de v, agora nós temos um m de v. M de v porque essa bola está com uma velocidade, mas que a velocidade dessa bola, a bola B2, é aproximadamente v. Porque essa velocidade vai ser bem pequena em relação a essa. Então, mas essa velocidade ela não é desprezível, na verdade. Por isso eu falei que é quase não relativístico. Essa velocidade não é desprezível. Então, a velocidade que é desprezível é u, mas não v. Então, eu tenho que considerar a massa como função da velocidade, né? Que massa como função da velocidade, essa massa relativística. Isso seria o momento antes da colisão. E o momento total depois da colisão, após a colisão, seria exatamente o oposto. Se esse aqui era MU, aqui é menos MU, pela simetria do problema. Se aqui era menos MV U sobre gama, agora é M de V U sobre gama. Mais M de V U sobre gama. Então, esse exemplo, né, esse experimento mental, nos leva à conclusão de que, se quiser garantir a conservação de momento na direção y, a única alternativa é impor esta igualdade, e esta igualdade nos leva à seguinte igualdade. Nos leva a que o m de v tem que ser igual a m vezes gama de v, necessariamente. A conservação de momento linear é garantida quando você considera uma função, uma massa como função da velocidade, que seja igual a m vezes gama, para ser compatível com, se quiser, com as transformações das velocidades. Se chega a essa conclusão. Então, a conclusão é que a massa relativística, em geral, quando temos uma partícula com velocidade u, a massa relativística tem que ser uma função dessa velocidade, do módulo da velocidade, né? E é dada por essa expressão. O m de u, a massa relativística é m, que é a massa em repouso. Esse m é massa em repouso. Vezes gama de u, né? Que seria o fator de Lorentz. Mas veja que agora é o gama de u, né? Não necessariamente gama de v.
E gama de U, onde U é a velocidade da partícula. Isso aqui é parecido com o que já vimos sobre transformações de Lorentz para as velocidades. Muito bem. E o momento relativístico é dado por essa expressão. Vai ser m de U vezes U. E vai ser simplesmente m vezes gama de U vezes U. Né? Esse vai ser o momento linear relativístico. Certo. Muito bem. Então, estava dizendo que o momento linear relativístico ele continua proporcional à velocidade, só que agora a constante de proporcionalidade não é bem uma constante, é uma função, é a massa relativística. Onde essa massa relativística, nossa massa relativística é m vezes gama de U, onde m é a massa em repouso. Gama de U é o fator de Lorentz já conhecido, né? Só que agora é uma função de U, tá? Da velocidade da partícula. Uma maneira simples de entender por que o momento linear tem que ser assim é considerar a origem do fator gama de U vezes U. De onde veio esse gama de U vezes U? Esse fator aqui, né? Você pode pensar o seguinte, de que você disse que no final do dia o momento linear é m gama de U vezes U. Alguém poderia dizer que isso aqui é uma nova velocidade. De fato essa é a componente espacial da chamada velocidade relativística, ou também chamada de quadrivelocidade. Então, de fato, esse gama de U vezes U tem uma propriedade importante. Ela vai se comportar, como eu falei, vai se comportar como uma componente espacial de um vetor. Ela se transforma da maneira apropriada na relatividade especial. Esse gama de U vezes U. O U sozinho não se transforma bem. A gente já viu que tem uma transformação para as velocidades, mas que, em outras palavras, ela não é a mesma transformação que para a posição, por exemplo. A posição se transforma de um jeito, as velocidades se transformam do outro, é meio estranho isso, não tem uma simetria. Mas o gama de U vezes U, ele sim se transforma de maneira apropriada. E por que isso? Porque o gama de U vezes U, você pode escrever dessa maneira. O gama de U vezes a derivada, o U é a derivada de R em relação a T, onde T seria o tempo medido, o diferencial de tempo medido digamos, no referencial S, né? Onde a partícula está em movimento, mas interessante é que, lembrando a relação dt, essa relação aqui, na verdade, eu poderia, alguém se quiser, poderia dizer, vamos, que tal se a gente absorvesse tudo isso aqui e chamasse de tal. De fato, você pode fazer isso, né? Você vai obter que essa velocidade vai ser dr dividido por d tal. Mas quem é d tal? D tal é simplesmente dt dividido por gama. Mas quem é esse dt dividido por gama? Quem é esse d tal? Dt dividido por gama? Ele não é mais não é mais ninguém que ele simplesmente é um intervalo de tempo próprio. Nós já tínhamos visto nas aulas passadas que o ΔT é igual a gama. Em geral era um gama de V, né, vezes tal. Agora, mas se agora a partícula tem uma velocidade u, e você define um referencial em repouso, o referencial que acompanha a partícula, então seria gama de u. Então, nós teríamos dt, porque, na verdade, tem um pouquinho uma pequena mudança em notação, eu estava chamando de tal, mas agora eu vou chamar de dt e d tal. Certo? Esse d tal é o intervalo de tempo próprio, que ele é o tempo, o diferencial de tempo medido no referencial que acompanha o movimento da partícula. Aquele referencial no qual a partícula está em repouso, aquele que acompanha o movimento dessa partícula. Sempre é um referencial imaginário. Qualquer partícula que está em movimento, você imagina que tem um referencial que acompanha essa partícula, que tem um relógio. Como se imagina que essa partícula tivesse colada nela um reloginho, né, que vai acompanhando acompanha o movimento dela e vai contando o tempo. Então esse é o intervalo de tempo próprio. Então, de fato, olha que interessante, dr de tal. Então esse objeto ele é garantido que se transforme como um vetor, porque o dr se transforma como um vetor.
E o d tal é um escalar, porque o d tal a gente já viu que estava relacionado com o ds quadrado, né? O delta s, né? Tinha escrito o ds quadrado mesmo. O ds quadrado, lembram que era c dt ao quadrado menos dx quadrado, por exemplo. Mas isso no final do dia eu poderia escrever como c quadrado de tal quadrado. Então é isso, né? Ele é um invariante, esse aqui é um invariante, então o d tal é um invariante, então esse aqui não muda. O d tal não muda sobre uma transformação de Lorentz. E o R muda como vetor. Então esse aqui, gama de U vezes U, é um vetor. É um vetor chamado vetor de Lorentz. A componente espacial de um vetor de Lorentz. Muito bem. Aqui eu só estou mostrando a evolução da massa. Espero que consigam ver bem. Aqui a massa como função da velocidade. A velocidade em unidades de C seria o beta, né, na verdade, U dividido por C. E aqui seria a razão, m de U dividido por m, onde m é a massa em repouso. Isso aqui é só para mostrar, pessoal, que quando U vai a zero, a massa é do... Isso aqui você pode... Eu fiz esse plot no programa que faz gráficos, né, e simplesmente usei a formulinha do gama, né? Que é o gama. Eu simplesmente usei que m de U igual a m vezes gama de U, que né, o gama de U é 1 sobre a raiz de 1 menos U sobre C quadrado. Então você faz esse plot, você recupera o limite da massa em repouso, no regime não relativístico, e o interessante é o limite oposto agora. Quando a velocidade da partícula vai a C, se aproxima de C, seria quando beta se aproxima de 1, isso aqui explode. Isso aqui explode. Então, isso quer dizer que a massa relativística, conforme você for acelerando uma partícula, conforme você tenta acelerar a partícula cada vez mais e mais, essa partícula você vai precisar de uma energia cada vez maior. Que essa massa relativística ela está aumentando dessa maneira abrupta, né? Está aumentando muito rapidamente, né? No regime já relativístico, certo? Então isso aqui já sugere que você vai precisar de uma energia muito grande que está relacionada a essa massa relativística. Né? Muito bem. Mas para concretizar essa relação entre massa e energia, nós precisamos definir a energia relativística. Eu vou falar sobre ela nessa última parte. Vou definir a energia relativística. Então, já definimos a massa relativística, o momento linear relativístico, está faltando só a energia. Né? A energia, na verdade, a gente já tinha aprendido na mecânica clássica que a energia não relativística era P quadrado sobre 2m, né? Energia cinética, né? Que era também, podia ser escrito como 1 meio de mv quadrado. Certo? Então a gente quer definir uma energia relativística que no limite não relativístico deveria ser reduzida a isso aqui. Né? Certo? E também, por outro lado, ela tem que ser conservada. Né? Tem que ser compatível com a conservação de energia para um sistema isolado. Então, eu vou seguir aqui a descrição que é do Tipler-Lurlin, que considera o caso mais simples de uma dimensão e começa com a segunda lei de Newton na mecânica clássica. Só que como seria estendido para mecânica relativística? Como seria a segunda lei de Newton na versão relativística? A gente pode descobrir, né, como seria a segunda lei de Newton, porque a gente já descobriu que é um momento relativístico. Então, a força simplesmente vai estar relacionada agora com a derivada do momento em relação ao tempo. Esse aqui não é tal, tá, pessoal? Esse aqui é o t mesmo, do referencial onde a partícula está em movimento. Depois, é possível definir um d tal também, mas aí você define uma outra força, que é a quadriforça também. Vai envolver um gama também, né? Gama VCC. Mas essa aqui é a força, a definição usual de força, a definição que é compatível com a versão não relativística. Então, a derivada de P em relação a T, mas o P, na sua vez, é agora m de U vezes U.
Então, isso aqui é a novidade. M de U vezes U. Então, devido a isso, então, bom, na verdade, podia escrever esse M de U como M vezes gama de U e colocar em evidência esse M, porque esse M aí é constante, de fato. Então, eu tenho simplesmente essa derivada de gama de U vezes U em relação a T. Bom, isso aqui podia abrir, né? Podia tentar abrir até descobrir a relação entre a força relativística e a aceleração relativística, mas a gente não vai fazer isso. Eu vou comentar que no limite não relativístico se recupera a relação usual. Mas vamos finalizar essa análise considerando o teorema do trabalho de energia cinética, que é bem interessante por simplicidade em uma dimensão. Você deve lembrar que em uma dimensão, quando você faz força na direção x, por exemplo, você pode calcular a energia cinética associada por exemplo, imagina um objeto que estava em repouso a velocidade U igual a zero, mas depois você consegue acelerar ele para uma velocidade U. Nessa trajetória você descreveu um deslocamento x, né? Realizou um trabalho, que é integral de f de x. Né? Então, a gente vai colocar esse trabalho, né? Bom, simplesmente aqui estou reescrevendo. Eu estou seguindo a derivação do teorema do trabalho de energia cinética que vocês já viram na Física 1, só que estou escrevendo a versão relativística. Então, simplesmente escrevemos o dx como o dt, né? Agora essa integral, agora uma integral no tempo. O f, a gente substitui quem era o f era dado por essa expressão aqui. Então, o f vai ser m vezes essa derivada de gama vezes u em relação a t. Então, você pode mostrar, né, que, bom, vou escrever aqui explicitamente, o f é m d gama de u vezes u em relação a t. Certo? Aí você pode usar a regra da cadeia e se livrar desse diferencial de t. Você vai escrever essa integral como uma integral na variável u. Isso aqui é bem parecido ao que vocês já viram na Física 1. A única diferença é que está surgindo o fator gama ao cubo. Vocês podem mostrar que aparece esse diferencial, e esse diferencial de gama de u vezes u dá um gama cubo. Então, a integral agora, na mecânica clássica era só integral u de u, né? M vezes a integral de u de u, e aí você obtinha a energia cinética, 1/2 de m u quadrado. Tinha isso, integrado. Mas agora, na relatividade especial, tem um fator gama, né? Então, a integral um pouquinho mais, um pouquinho menos simples, né? Então, mas ainda é fácil de resolver. Calcula essa integral, vai dar esse fator gama. Você consegue integrar facilmente com base variável. E aí você chega nessa expressão aqui, que a energia cinética, que estaria associada a esse trabalho, ela agora vai ter essa forma, e vai surgir mc quadrado vezes esse fator aqui, 1 menos u quadrado sobre c quadrado, a menos 1/2, só que avaliado em u e avaliado em 0. Né? Então, no final do dia, o que você obtém, bom, simplesmente avaliando esses dois limites, é mc quadrado vezes gama de u, que esse aqui é o gama, né? Na verdade, esse aqui é o gama de u. Vou obter vezes gama de u menos 1, seria avaliado em 0. Certo? Então, olha que interessante. O que antigamente era super simples, era 1/2 de mu quadrado. Agora a gente obteve isso aqui, mc quadrado vezes gama de u menos 1. A gente pode escrever essa energia cinética, ela sugere, a forma dela sugere escrever como uma diferença, né? Como E menos C é zero. Onde quem é o zero, vou definir o E0 como o EK, perdão,
Vou simplesmente associar esse E a essa expressão aqui, mc quadrado gama de U, e o E0 àquela parte em repouso, mc quadrado. Então, fazendo as identificações, temos E igual a mc quadrado gama de U, e o E0, por acaso, seria o próprio E, só que avaliado para U igual a 0. E quando U igual a 0, o gama é igual a 1. Então, o E0 vai ser, a gente identifica com mc quadrado, e a gente vai chamar essa energia de energia em repouso. Então, a gente já está chegando na fórmula de Einstein para a energia. Temos a energia total, tem esta forma, mc quadrado vezes gama, e a energia em repouso é simplesmente mc quadrado. Essa aqui é uma energia formidável. A massa pode ser a massa, pode ser 1 quilo, pode ser uma grama, pode ser a massa de uma partícula, de um átomo, uma partícula subatômica. Quando você multiplica por c quadrado, essa energia se torna formidável. Então, essa é uma energia absurda, essa energia em repouso. Então, chegamos a esta forma, a fórmula de Einstein. A fórmula de Einstein, geralmente escrita desta maneira, E igual a mc quadrado, mas é mesão aqui. Geralmente o pessoal escreve mesão, para lembrar que esse mesão, bom, alguns também chamam de mesinho, mas tem que lembrar que esse aqui é a massa relativística, né? É o que estou chamando de m de U. É a massa que varia com a velocidade, que é igual a m vezes gama de U. Certo? E, finalmente, eu vou deixar como exercício vocês recuperarem o limite não relativístico. No limite não relativístico, vocês não vão encontrar simplesmente 1/2 de m ao quadrado. Vocês vão encontrar que toda partícula, além da energia cinética, tem uma energia em repouso. Uma energia que é formidável, uma energia gigantesca, associada à própria existência da partícula. Certo?